eu vou voltar para a aplicação da primeira aula, tá? Que foi, deixa eu colocar aqui, cálculo de distâncias, e eu vou especificar aqui algo que eu não comentei na hora, não ponderado. Deixa eu apresentar um probleminha para a gente pensar junto aqui, que eu acho que é um probleminha interessante. Vamos dar um recapitular breve aqui, eu acho que temos alguns minutinhos só para fechar essa ideia juntos. A gente viu hoje foi dobradinha de fila, né? Então a gente viu implementação básica com vetor, aplicação para o exemplo mais tradicional possível de fila, que é no cálculo de distâncias. Daí a gente viu duas implementações mais sofisticadas de fila, usando vetor circular e lista ligada. Só que isso aqui não falando de fila agora, tá? Embora está relacionado, porque envolve cálculo de distâncias. Quando a gente foi falar do cálculo de distâncias, a gente tocou num assunto que são grafos, que eu não vou aprofundar agora. Lá em AED2 vocês vão cansar desse assunto, não vou aprofundar agora, mas vamos pensar em alto nível nele. O que a gente viu foi uma representação de uma rede que tinha conexões entre cidades, ou entre elementos dessa rede de modo mais geral, né? E a gente viu como calcular distâncias, o que é uma coisa bem importante. Se vocês pararem para pensar, até porque é o motivo porque eu estou destacando cálculo de distâncias não ponderado, se eu for trabalhar com distâncias geográficas, por exemplo, de cidades, faria sentido ter peso nas arestas, porque tem estradas longas, estradas curtas, e a gente vai falar, tá, calcular distâncias ponderadas é um problema super importante, a gente vai estudar isso, é um problema computacional bem relevante. Mas cálculo de distâncias não ponderado também é interessante, também surge em diversas aplicações. Um exemplo bem básico é redes sociais. Numa rede social, pensa que cada cidade lá é um perfil, uma pessoa na rede social, e uma conexão, ali um arco que estava conectando duas cidades, está indicando uma conexão entre duas pessoas, entre dois perfis. Uma coisa bem básica que a gente pode querer saber é quão longe o meu perfil, né, um perfil está de outros. Então veja que esse cálculo de distâncias é uma coisa que nos conta uma coisa básica sobre a estrutura de uma rede social, que é algo super presente na nossa vida hoje em dia. E ali faz sentido que não seja ponderado, né? Tem outras situações que pode também ser relevante isso, até por uma aproximação, tá? Só por curiosidade, assim. Às vezes tem situações, né, quando eu vou pensar em distância geográfica, se eu vou pegar um carro, certamente o tamanho da estrada vai contar, né, o tempo que eu vou gastar nela, o combustível, várias coisas que podem ponderar ali. Mas, por exemplo, informação correndo em roteadores, tá? Informação na internet ali. Talvez o tempo de processamento, eu estou chutando, não sei como está a tecnologia hoje, mas às vezes o tempo de processar uma informação num servidor é tão maior do que a questão do comprimento do cabo, que o que eu quero saber de distância entre dois nós é por quantos servidores eles passam, isso é mais relevante do que saber o tanto de fibra ótica, de quilômetros de fibra ótica que tem. Então faz sentido em várias situações, seja igual a rede social que é exato, seja uma aproximação, saber a distância não ponderada aí, tá? Embora esse último que eu falei é meio que número de nós, não número de arcos, mas a gente consegue resolver um com o outro ali, relacionar. Então, só para deixar claro que distância não ponderada é um problema relevante, interessante, a gente viu um algoritmo legal para ele, mas esse algoritmo tem um porém, e era aí que eu queria chegar. A gente viu que ele custa eficiência quadrática, cresce rápido quadrático, né? Para coisas grandes, assim, só para vocês terem ideia, tipo 1000, um quadrático vai ficar 1.000.000. Não, 1.000.000 de operações por segundo o computador faz. Mas se eu for pegar uma coisa realmente grande, uma rede social que tem 1 milhão de usuários, não é difícil, né? Uma rede social com 1 milhão de usuários. 1 milhão de usuários, eu estou falando de 10 à sexta. Se eu pegar ao quadrado, isso aqui fica já 10 a 12. E mesmo uma máquina moderna, ela vai ter o quê? 10 GHz? 10 bilhões de operação por segundo. Se eu vier aqui dividir por 10 a décima, que é justamente 10 GHz, né, ainda assim já não é instantâneo, né? Ainda assim vai sobrar aqui
100 segundos, já não é uma resposta instantânea. E se eu estiver trabalhando com uma rede social que tem não 1 milhão de usuários, mas 10 milhões de usuários, já lascou isso aqui, né? Vai sobrar um 10 a mais aqui, que é o quadrado, sobrar 2 10 aqui, que vai multiplicar por 100 aquilo lá, já começa a demorar. E rapidamente, se eu pegar uma rede social que tem centenas de milhões de usuários, eu já não consigo fazer. O algoritmo já não vai rodar. Tudo bem? Entenderam? Por cima, eu estou fazendo rápido porque é um bônus, mas perceberam que aquele nosso algoritmo é legal, mas ele vacila para coisa muito grande, né? Ele não consegue sustentar, né? O quadrático não pode ser menosprezado. Tem um outro lugar que ele vacila, no uso de memória, né? A rede fica muito custosa. A matriz, se vocês lembrarem, fazer bem rápido o desenho, mas ela tinha essa cara, né? Tinha uma matriz A aqui, que tinha um vetor para cada posição. Parece razoável quando a gente olha a princípio, mas aqui também eu vou precisar de um tanto quadrático de memória. Então, se eu estiver falando, voltando para cá, se isso aqui, 10 a sexta, quilo, mega, estamos falando de megabytes, tudo bem? A matriz não vai custar megabytes, vai custar 10 a 12 bytes aqui, né? Bytes ou alguma coisa próxima disso ali. Se cada posição for um bit, for um byte, tanto faz, mas é 10 a 12. Quanto de memória que dá isso, né? Quilo, mega, giga é 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Então são 1000 gigabytes. Vocês têm isso na máquina de vocês? Então já morreu por causa da memória, eu não consigo carregar essa matriz, né? Para o tempo até que estava ali, né? Se crescer um pouquinho mais na rede social, a gente lascava, mas para isso aqui já não dá para carregar. Daí vocês podem falar, mas professor, é inerente ao problema, eu tenho que carregar a rede, né? Sim, a gente tem que carregar a rede, mas olha que uma coisa interessante que a gente não para de pensar. Vocês têm redes sociais? As redes sociais que vocês participam têm milhões de usuários? Quantos amigos, contatos, conhecidos vocês têm mais ou menos na rede social? Vocês têm milhões de usuários, de contatos? Tipo, 1000? 10 mil? Alguém tem 10 mil? É raro, pode ter um. Quer dizer, essa matriz de zeros e uns, esses vetores, estão praticamente todos cheios de zero. Né? Se eu tenho ali 1 milhão, se eu estiver representando aquela rede, se eu tiver 1 milhão de usuários e eu tenho 1000 amigos, de cada 1000 posições só uma está ocupada. E em geral é pior a situação, né? Porque as redes sociais têm mais do que 1 milhão de usuários. Então essa representação é dispendiosa, dá para fazer melhor. Tá? E olha que interessante, ao invés de usar vetor, a gente usa uma velha amiga nossa, que são as listas ligadas. Tá? A gente pode fazer o A ali, né? A minha matriz apontar para um vetor, e aqui vem listas ligadas. Tá? Então ao invés de ter um vetorzão de zeros e uns, eu tenho uma lista ligada, que, por exemplo, aqui, se eu lembrar bem, isso aqui é o zero, né? Me ajudem aí, se vocês tiverem memória também. Aquele gráfico que a gente estava vendo, se eu quero dizer que ele tinha arco do 0 para o 2, para o 3 e para o 4, ao invés de colocar um vetor enorme e só colocar 3 posições com 1, eu coloco aqui 2 a pointer, 3 pointer, 4. E pronto. Com uma lista ligada curtinha, eu representei todos os vizinhos do zero. Tá? Então o jeito que a gente lê isso é diferente daquele. Aquele lá eu percorria os índices e onde tinha o 1, eu falava que tinha um arco do I para o J, né? Da linha I para a coluna J. Aqui é diferente. Aqui eu chego na linha I, tipo na linha 0, e vou vendo o valor que está guardado aqui na minha lista ligada. Se tiver o 2, tem o arco 0,2. Né? É assim que eu leio isso. Existe o arco do 0 para o 2. Isso aqui indica que existe o arco do 0 para o 3. Aquele outro lá indica que existe o arco do 0 para o 4. Daí o 1, por exemplo, que eu lembro que só tinha arco para o 5. Só que ele tinha curta, não desperdiça memória. Eu tenho arco para o 5. Né, representando que o 1, sei lá, o 1 acho que estava, no nosso desenho ele estava aqui em cima, e ele só tinha um arco para o 5, que estava aqui embaixo. Se eu pudesse mover isso aqui agora, né? Ok?
Então, olha que legal, é a mesma ideia, né? Eu quero representar uma rede, só que eu troco o vetor por lista ligada e eu posso economizar muita memória quando a rede é o que a gente chama de esparsa. Quer dizer, o número de vizinhos de cada nó é muito menor do que o número de nós da rede. Rede social é um exemplo de rede esparsa. E redes naturalmente tendem a ser esparsas. Se for uma rede de cidades, também a cidade não tem conexão direta com todas as cidades do mundo. Pode ter infinitas cidades, mas só ter muitas cidades no mundo. Ela vai ter conexão direta com meia dúzia de cidades ao redor, né? Então as redes tendem a ser esparsas e a representação com o que a gente chama de listas de adjacência é muito mais eficiente do que com matriz de adjacência, né? Aquela lá é mais prática, é mais fácil de manejar, tá? Por isso que a gente começou vendo ela, mas só para vocês saberem que tem essa opção, tá? E que fica muito mais manejável, né? Eu fiz a brincadeira aqui da memória, 10 a 12 bytes eu não consigo carregar aquela matriz para uma rede social de 1 milhão, não dá para carregar. Agora, se for o tamanho aqui, 10 a sexta usuários, né, na rede, cada um tem uns 1000 amigos, as listas em média vão ter tamanho 1000, vamos dizer, é 10 a sexta vezes 10 a terceira, 10 a sexta usuário, cada usuário com 1000 amigos, dá 10 a nona ali, 1 gigabyte, aí já carrega, né? Então eu só trouxe o problema para o mundo do possível na computação atual. O outro estava, né, talvez algum cluster muito bom, mas complicado, né? E aí ter tudo aquilo de memória. Tá? Então, só para a gente ver como essas estruturas fundamentais que a gente está vendo, tipo lista ligada, né? Parece tão básico, pode fazer toda a diferença para modelar um problema, aí para tornar ele possível de ser tratado, tá? E como mesmo com o grande poder computacional que a gente tem hoje, se a gente não modelar direito, coisas ficam inviáveis. E se a gente for modelar um pouquinho mais esperto, ela já volta a ser viável, tá? Para a gente perceber isso. Então, acho que era isso que eu queria trazer a mais para vocês. E tá bom por hoje, gente.